Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Obrigado, irmãos, por essa linda, maravilhosa música. Pouco tempo atrás, uma irmã solteira, a quem chamarei de Molly, voltou do trabalho para casa e se deparou com o porão cheio de água. Imediatamente, ela percebeu que seus vizinhos, com quem ela compartilhava os tubos de drenagem, deviam ter lavado roupas e tomado banho de modo desmedido, pois toda a água utilizada por eles foi para sua casa. Depois de chamar uma amiga para ajudá-la, elas começaram a retirar a água e a secar o local. Naquele momento, a campainha tocou. Sua amiga exclamou: "São seus mestres familiares." Molly riu. "Hoje é o último dia do mês," ela respondeu. "Mas posso garantir a você que não são meus mestres familiares." Com os pés descalços, as calças molhadas, o cabelo preso em um lenço, um elegante par de luvas de borracha, Molly caminhou até a porta. Mas sua atípica aparência não se comparava com a típica visão que tinha diante de seus olhos. Eram os mestres familiares dela. "Fiquei tão surpresa que meu queixo quase caiu," ela me disse algum tempo depois. Foi um milagre do ensino familiar, o tipo de milagre que as autoridades gerais relatam em discursos da Conferência Geral. E ela continuou: "Mas então, enquanto eu decidia se daria um beijo neles ou entregaria a eles um esfregão, eles disseram: 'Oh, Molly, pedimos desculpas. Percebemos que está ocupada. Não queremos nos intrometer, então voltaremos em outro momento.'" E eles saíram. "Quem era?" gritou a amiga que estava no porão. Eu gostaria de ter dito: "Com certeza não eram os 3 nefitas," admitiu Molly. Mas me contive e disse calmamente: "Eram meus mestres familiares, mas eles sentiram que não era um momento oportuno para deixarem a mensagem." Irmãos, vamos examinar brevemente o dever do sacerdócio, que foi descrito como sendo o primeiro recurso de ajuda da igreja aos indivíduos e às famílias. Florestas inteiras foram sacrificadas a fim de fornecer os papéis para organizar o ensino familiar e depois reorganizá-lo. Milhares de discursos motivacionais já foram dados com o intuito de impulsionar esse trabalho. Seguramente, nenhuma terapeuta no mundo poderia dar conta do número de crises de culpa que esse assunto tem gerado. Ainda assim, temos dificuldades em alcançar um padrão de desempenho sequer aceitável no que diz respeito ao mandamento do Senhor de zelar pela igreja por meio do ensino familiar do sacerdócio. Parte do desafio que encontramos é a constante mudança da demografia da igreja. Com nossos membros espalhados em 30 mil alas e ramos, localizados em aproximadamente 188 nações e territórios, é muito mais difícil visitar a casa de nossos irmãos e irmãs do que era nos primórdios da igreja, quando vizinhos ensinavam vizinhos em algo que chamávamos de ensino no quarteirão. Além disso, em muitas unidades da igreja, há um número limitado de portadores do sacerdócio disponíveis para fazer visitas de ensino familiar, deixando aqueles que podem servir com 18 ou 20 famílias ou mais para cuidar. Pode haver também problemas com longas distâncias a percorrer, o alto custo e a disponibilidade limitada de transporte, a duração prorrogada da jornada e da semana de trabalho. Acrescente a isso alguns tabus culturais contra visitas que não foram marcadas com antecedência e problemas de segurança existentes em muitos locais do mundo e, bem, começamos a ver a complexidade do problema. Irmãos, na melhor das hipóteses e na circunstância em que o ensino familiar pode ser realizado, uma visita mensal em cada lar ainda é o ideal esperado pela igreja. Mas sabendo que em muitos locais do mundo atingir tal ideal não seria possível e que poderíamos causar sentimentos de fracasso aos irmãos quando pedíssemos que fizessem o que não poderia ser feito de forma realista,
A primeira presidência escreveu aos líderes do sacerdócio da igreja em dezembro de 2001, dando este conselho inspirado e relevante. Existem alguns lugares na igreja, registraram eles, onde o ensino familiar talvez não possa ser realizado em todas as casas, devido ao número suficiente de irmãos do sacerdócio ativos e vários outros desafios locais. Quando essas circunstâncias prevalecerem, eles continuam, os líderes devem empregar da melhor forma possível os recursos que tiverem disponíveis para zelar pelos membros e fortalecê-los. Irmãos, se eu me deparasse com esse tipo de situações difíceis em minha aula e meu ramo, meu companheiro do sacerdócio arônico e eu colocaríamos em prática o conselho da primeira presidência, que agora é a norma no manual da igreja, desta maneira. Em primeiro lugar, nós procuraríamos observar o mandamento contido nas Escrituras de visitar a casa de todos os membros, estabelecendo um cronograma que nos possibilitaria de fazer as visitas de modo tanto prático possível quanto prático. Dentro desse cronograma, deveríamos priorizar o nosso tempo disponível e a frequência dos contatos para as pessoas que mais precisam de nós. Os pesquisadores que os missionários estão ensinando, os conversos recém-batizados, as pessoas que estão doentes, os solitários, os menos ativos, as famílias de pais solteiros com os filhos em casa e assim por diante. Durante a organização de nosso programa para visitar todas as famílias, o que pode levar alguns meses para se concretizar, faremos outros tipos de contato com as pessoas e as famílias em nossa lista por intermédio de qualquer um dos meios que o Senhor providenciou. Certamente zelaríamos por nossas famílias na igreja e, conforme diz as Escrituras, falaríamos a respeito do bem-estar de suas almas. Além disso, faríamos telefonemas, enviaríamos e-mails e mensagens de texto e até enviaríamos uma saudação por meio de alguma das muitas formas de mídia social disponíveis para nós. Para que as necessidades especiais fossem atendidas, poderíamos enviar uma citação das Escrituras, um trecho de um discurso de uma conferência geral ou uma mensagem mormon, que pode ser encontrada no vasto material do site lds.org. Parafraseando a primeira presidência, faremos o nosso melhor nas circunstâncias que defrontamos com os recursos que estão disponíveis para nós. Irmãos, nesta noite faço um apelo para que ampliem sua visão sobre o ensino familiar. E por favor, de maneira renovada e mais adequada, vejam a si mesmos como emissários do Senhor para os filhos dele. Isso inclui deixar para trás a tradição de ter um calendário desvairado, do tipo Lei de Moisés, que faz com que você se apresse para deixar uma mensagem programada das revistas da igreja que a família já leu. Esperamos que, em vez disso, você estabeleça uma era de preocupação genuína pelos membros, voltado ao Evangelho, zelando e cuidando dos outros, lidando com necessidades espirituais e materiais de qualquer maneira que possa ajudar. No que diz respeito ao que conta como ensino familiar, todas as coisas boas, tudo conta, todas as coisas boas que vocês fazem contam. Então relatem todas essas coisas. Na verdade, o relatório que mais importa é como vocês abençoaram e cuidaram das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Que não tem praticamente nenhuma relação com um cronograma específico ou com um determinado local. O importante é que amem as pessoas e cumpram o mandamento de zelar sempre pela igreja. Em 30 de maio do ano passado, meu amigo Troy Russell saía lentamente de sua garagem com sua caminhonete para doar mercadorias para a indústria Deseret da sua cidade. Ele percebeu que o pneu traseiro tinha passado por cima de algo. Imaginando que algum item havia caído da caminhonete, ele saiu e encontrou
seu precioso filho de 9 anos de idade, Austin, caído no chão. Os gritos, a bênção do sacerdócio, a equipe de paramédicos e a equipe do hospital foram, neste caso, em vão. Austin tinha partido. Sem conseguir dormir ou encontrar paz, Troy estava desolado. Ele disse que isso era maior do que ele podia suportar e que não seria capaz de continuar. Mas durante aquele momento angustiante, 3 forças redentoras surgiram. A primeira foi o amor e o Espírito Consolador de nosso Pai Celestial. Uma presença transmitida por meio do Espírito Santo que consolou Troy, que ele ensinou com amor e que sussurrou que Deus sabe tudo sobre a perda de um filho perfeito e belo. A segunda foi sua esposa, Deidre, que carregou Troy nos braços, que demonstrou amor e que lhe lembrou que ela também tinha perdido o filho e que estava determinada a não perder o marido também. E a terceira força nessa história é John Manning, um mestre familiar extraordinário. Francamente, não sei que tipo de cronograma John e seu companheiro Júnior tinham quando visitaram a família Russell, ou qual mensagem eles deram quando chegaram lá, ou como eles relataram sua experiência. O que eu sei é que no semestre passado, o irmão Manning estendeu a mão e ergueu Troy Russell da tragédia que acontecera naquela entrada da garagem, como se ele estivesse erguendo o pequeno Austin em pessoa. Como mestre familiar, o atalaia, ou irmão no evangelho que ele deveria ser, John simplesmente assumiu a responsabilidade do sacerdócio e o cuidado para com Troy Russell. Ele começou dizendo: Troy, Austin quer que você se restabeleça, inclusive na quadra de basquete. Então, passarei aqui todas as manhãs às 5h15. Fique pronto, porque não quero entrar para acordá-lo. E eu sei que Deidre não vai querer isso também. Eu não queria ir, contou-me Troy posteriormente, porque eu sempre levava Austin comigo pela manhã e sabia que as lembranças seriam muito dolorosas. Mas o John insistiu. Então eu fui. Desde o primeiro dia, nós conversamos. Ou melhor, eu falava e John ouvia. Eu falava durante o trajeto todo até a igreja e de volta para casa. Às vezes eu falava dentro do carro parado, na entrada da garagem, e via o sol nascer sobre Las Vegas. No começo foi difícil, mas com o tempo percebi que tinha encontrado forças na forma de um lento jogador de basquete amador, de 1,88 de altura, com um arremesso absolutamente patético, mas que me amava e que me ouviu, até que o sol finalmente despontou novamente em minha vida. Meus irmãos do sacerdócio sagrado, quando nos referimos ao ensino familiar, ou cuidado, ou ministério pessoal do sacerdócio, chamem-no como quiserem. É disso que estamos falando. Pedimos a vocês, mestres familiares, que sejam emissários de Deus a seus filhos, e que amem, que cuidem e que orem pelas pessoas para as quais vocês foram designados, assim como nós amamos vocês. Cuidamos de vocês e oramos por vocês.
que sejam vigilantes ao cuidarem do rebanho de Deus e que o fortaleça de maneiras que sejam coerentes com suas circunstâncias. É minha oração, no nome do grande pastor, de quem sou testemunha. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém.